Olá, boa noite. Boa noite. A tragédia de Brumadinho. Até agora foram confirmados pelo menos 60 mortos. As buscas continuam e algumas medidas judiciais já foram tomadas. Só a Justiça do Trabalho determinou o bloqueio de mais de 800 milhões de reais da Vale. E a Polícia Federal confirmou hoje que está apurando se há irregularidades na documentação da barragem de Brumadinho. A repórter Fernanda Porto tem outras informações para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham. A Polícia Federal entrou no caso porque o governo considera o risco de contaminação do Rio São Francisco. Até então, as investigações estavam restritas à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A linha de investigação da PF apura se existe fraude na documentação da mineradora Vale, que, em tese, estava com todos os alvarás e licenças em dia. A análise da documentação está sendo feita em conjunto com o Ministério Público Estadual e Federal. Agora, o próximo passo será ouvir os executivos da mineradora Vale. A previsão é que os depoimentos ocorram ainda essa semana. Hoje, em São Paulo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que os executivos da Vale podem ser responsabilizados, além de ter de indenizar as famílias das vítimas. Até agora, o balanço do Corpo de Bombeiros aponta 60 mortes e 292 desaparecidos. No fim de semana, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, foi conferir de perto a situação. Vamos ver? Foi depois de ver de perto a área atingida que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou sobre o caso e determinou a criação de uma força-tarefa para apurar as causas e a responsabilidade do rompimento da barragem. As informações são muito prematuras para que identifiquemos quem são os responsáveis, mas o nosso trabalho, o nosso dever é de caminhar deste modo. Não queremos, de modo algum, interromper a economia dos municípios, os empregos, mas é preciso que tudo isso, as atividades econômicas, sejam empreendidas com segurança para que as vítimas não sofram sozinhas as consequências do rumo que as empresas tomam. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, que está no exercício da presidência do STF, também se pronunciou sobre o caso. Por meio de nota, manifestou pesar pelas vítimas, se solidarizou com as famílias dos mortos e com os moradores da região. Pediu ainda que as autoridades se empenhem para encontrar os desaparecidos e que a responsabilidade pela tragédia seja identificada rapidamente e que só assim o Judiciário vai poder dar uma resposta efetiva para garantir direitos previstos na Constituição Federal. A Justiça de Minas Gerais já bloqueou 11 bilhões de reais da Vale para compensar os prejuízos e danos ambientais. O primeiro pedido atendido foi feito pelo governador do estado, o bloqueio de 1 bilhão de reais da Vale. Depois, o do Ministério Público, que requisitou um bloqueio de 5 bilhões de reais para reparação ambiental. Em seguida, mais uma solicitação do MP foi acolhida e outros 5 bilhões foram retidos para amparar as vítimas da tragédia. O rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, no estado de Minas Gerais, ocorreu na última sexta-feira. Um mar de lama tomou conta de praticamente todo o município de Brumadinho. Estas imagens de satélite mostram o antes e o depois da região. Quase 13 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério se espalharam. Fazendas, comunidades e o rio Paraopeba, na bacia do Rio São Francisco, foram atingidos. Ainda não se sabe as causas do rompimento da barragem e as consequências, mas o IBAMA já multou a mineradora Vale, responsável pelo local, em 250 milhões de reais por danos ao meio ambiente. A Vale também foi multada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente em 99 milhões de reais.